Bom, agora 7 horas e 51 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Só confirmar aqui rapidamente, Campos segue com previsão de calor para hoje, tempo bom. Imagens aqui pela área central da cidade agora, com auxílio aqui do Senzanet. Planície bem ensolarada aí e muito calor previsto para hoje, de 33 graus. Agora aqui no centro faz 27 graus. Deixa eu, hoje no programa, conversando com o deputado estadual reeleito e secretário estadual de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire. Eu quero trazer aqui, para abrir esse bloco, por gentileza, o Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, por favor. Bruno, quando se fala em habitação no estado do Rio de Janeiro, logo é remetida a SEAB, né, que é a Companhia Estadual de Habitação. Né? Antes de você voltar para a Secretaria de Habitação, né, que você saiu, foi a LERJ e voltou depois. Mas antes você sugeriu algumas mudanças, como, por exemplo, a adequação do Fundo de Habitação e também criou lá a Política Estadual de Habitação. Como é que é essa relação da SEAB com a Secretaria, com a sua Secretaria? Ela é submetida à sua Secretaria? Muito se fala que a SEAB, ela hoje tem uma indicação muito forte, que seria do deputado Brazão. E não, aqui em Campos, por exemplo, a EMAB passou a ser comandada agora por Hábitos, que é uma pessoa que sempre foi muito ligada a Brazão. Isso também passa dentro desse acordo de pacificação? Como que é essa relação? Não, na verdade, como eu disse, né, eu sou muito grato a algumas figuras que nos ajudaram a chegar à secretaria, né, e sou muito grato às pessoas, ao meu partido. Né, o meu partido ele é composto por várias forças políticas, né, por várias forças políticas diferentes. E a SEAB, ela faz parte de uma composição política, assim como a própria secretaria em si. Né? Então, assim, a relação com a SEAB é a melhor possível. O novo presidente da SEAB, o presidente Reginaldo, que teve seu nome aprovado no conselho, é uma pessoa que foi diretor de obras da própria companhia, é uma pessoa que tem o raio-x e conhece a própria companhia. A companhia é um órgão, é um braço executor muito importante da Secretaria de Habitação. Né? Ela tem dentro do seu escopo de trabalho, além das questões habitacionais, também é relacionada à questão de infraestrutura, para que a gente possa levar mais qualidade de vida a essa população que mora em conjuntos habitacionais. O meu sonho de consumo é poder trazer a SEAB, que hoje ela está num prédio separado do nosso, né? Trazer a SEAB para perto por uma questão de governança e gestão, né? Isso já é muito particular meu, mas graças a Deus a gente tem o apoio de todos, da própria companhia, da própria secretaria, em relação a trazer a SEAB para mais perto. Isso eu digo por uma questão de governança mesmo, para que a gente possa ainda estar em mais sintonia. Eu costumo dizer que eu falo diariamente com o presidente da SEAB, nós tratamos juntos de projetos, e como eu disse, a SEAB é um órgão executor, é composta por uma composição política partidária, né? E vai ser um braço muito importante da própria secretaria para a execução das nossas políticas públicas relacionadas à habitação. Bruno, esse bloco está reservado para a parte... Tem um ano, um pouco menos de... Hoje, dia 7, um pouco menos de um ano e 8 meses para a eleição, as eleições municipais de 2024, mas ela já começa a movimentar
né, começam a ser falados inclusive na pacificação, né, você vê a pacificação, os vereadores estão entrando, querem espaço no governo para fortalecer suas nominatas. Quem estava no governo teme esse espaço porque é concorrente na eleição do ano que vem. Então as coisas a eleição já começa a ser fator, critério para as decisões políticas de agora. Você é uma família tradicional de política de São João da Barra, né? Seu avô foi prefeito de São João da Barra, seu pai 2 vezes prefeito. Sempre se especula em São João da Barra o seu nome. Você nunca veio candidato a majoritária em São João da Barra, nem em nenhum outro lugar. E tem também essas especulações que giram em Campos, em torno da possibilidade de reeleição do prefeito Vladimir. Como é que você está vendo, falta muito tempo, tudo pode... Marco Maciel que dizia, né, vice Fernando Henrique, tudo pode acontecer, inclusive nada. Como é que você está vendo essas movimentações para a eleição municipal de Campos, tendo Vladimir como figura central, embora tenha outros nomes aí sendo aventados, e em São João da Barra, que é o seu município de origem? No município de Campos, as movimentações eu considero movimentações muito naturais. Até pelo período que se aproxima, até essa pós-pacificação, que deu muita tranquilidade para as lideranças políticas poderem tomar decisões. Obviamente, isso também tem muito a ver com a própria gestão do prefeito Vladimir. Né? Quando se tem um prefeito que consegue levar investimentos para a cidade, quando tem um prefeito que consegue executar o seu plano de governo, quando tem um prefeito que é um prefeito humano, que gosta de gente e tem a sua popularidade em alta, né? Tudo isso facilita para que essas decisões sejam tomadas de se aderir aos blocos do próprio governo. O Vladimir, além de grande gestor, e eu não falo isso apenas porque a gente tem uma relação pessoal e uma relação política muito grande, mas eu digo isso porque eu, pré-período eleitoral, no período eleitoral e como secretário de Estado, eu percebo a diferença grande das gestões de outros municípios em relação ao prefeito Vladimir, seja nas articulações políticas que o Vladimir tem, fora do próprio âmbito municipal, né? Mas também como a sua maneira de gerir e equilibrar todas essas questões e forças políticas. É natural que esses movimentos de adesão sejam feitos a partir de agora. Né? Como eu disse, a grande gestão do prefeito favorece isso. Se o prefeito não tivesse fazendo uma grande gestão, essa adesão seria uma adesão muito mais tímida do que vem ocorrendo. Mas o Vladimir, como eu disse, ele sabe equilibrar bem essas forças políticas. Né? O Vladimir, tenho certeza que não terá problema nem com a nova base que chega, né? Porque é cumpridor das suas alianças, nem com a base que sempre o defendeu, que precisa também ter o seu prestígio, como vem tendo, mas ter o seu prestígio e o seu protagonismo no ano de 2024. Em relação a São João da Barra, São João da Barra é um município que viveu uma mudança recentemente. A ex-prefeita Carla Machado, ela renuncia e disputa a eleição para deputado estadual. Né? É um município que eu costumo dizer que é um município menos difícil de se administrar, é um município com uma densidade demográfica menor, é um município que tem uma arrecadação muito grande em relação aos municípios que se assemelham com a sua extensão territorial. Né? A gente precisa avaliar esse início
dessa nova gestão da prefeita Carla Capucci, para que a gente possa fazer algum tipo de análise sobre a sua gestão. Mas em São João da Barra a gente já vê alguns movimentos, a própria Câmara de Vereadores, tendo a sua maioria oposicionista, é um movimento importante para 2024. Eu confesso que desde novembro do ano passado, e ainda mais dada essa missão de ser secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, diante do que o Cláudio falou, déficit habitacional de mais de 500 mil pessoas, eu tenho estado muito focado em tirar do papel essa secretaria. Eu acho que é o primeiro passo, Aloysio, para que a gente possa trabalhar efetivamente com a política pública relacionada às moradias de interesse social. Tenho visto alguns movimentos, pretendo participar desses movimentos de construção para São João da Barra, mas tenho separado esse momento, até porque eu não quero que seja confundido qualquer tipo de ação da secretaria, qualquer tipo de ação do governo Cláudio Castro com as eleições de 2024. Então eu tenho tentado separar muito bem isso, para que a gente possa ter a cooperação dos outros municípios. Eu cito São João da Barra, mas também cito outros municípios que haverão disputas naturais, que talvez a gente não esteja alinhado com o próprio governo que faz a atual gestão, mas a gente quer essa cooperação para que o nosso objetivo, que é atender a população, seja ela de São João da Barra, seja ela de Campos, seja ela de São Francisco de Itabapuana, atender essa população sem misturar os canais das eleições com as ações governamentais e as nossas políticas públicas que a gente quer levar para a população, independente do período eleitoral. São João da Barra é uma cidade que eu tenho um carinho, sempre digo isso, foi a minha escola política, foi ali que eu comecei a fazer a política, foi ali que eu fiz o meu primeiro discurso, e quero agora, como secretário de Habitação do Estado, e ainda como parlamentar, embora licenciado, ajudar a levar as nossas políticas públicas de construção de novas unidades habitacionais, de discutir com mais ênfase e mais força política. Eu estou indo a Brasília hoje, na verdade estou indo hoje, discutir alternativas, porque a questão de Atafona pode não parecer, Aloysio, é um problema que a gente discute em todos os debates, em todas as entrevistas, quando questionados, mas é um problema também de cunho habitacional, se você parar para observar. Está diretamente ligado às questões habitacionais. Nós temos casas destruídas, nós temos pessoas que perdem a sua moradia por conta do avanço do mar. E eu tenho buscado já, desde o meu primeiro mandato, e eu vi uma possibilidade muito grande no mandato passado da gente começar a solucionar esse problema. Mas agora na Secretaria de Habitação, eu posso dizer que a gente precisa da integração de todas as entidades federativas. E eu estou indo essa semana, estou indo hoje a Brasília, buscar essa integração junto à União, para que a gente possa discutir uma solução para a nossa Atafona, para a nossa querida São João da Barra, além da construção de novas unidades habitacionais. Vou fazer 3 perguntas uma só, antes de passar para Nogueira. Primeiro, a sua relação com Carla Machado, ela mudou a partir da assunção de Carla Capucci? Se mudou, mudou como? A primeira pergunta. Segunda, também relativa ao São João da Barra. Você já disse aqui nesse programa, no ano passado, e qualquer um que conhece um pouco de política São João da Barra endossa o que você falou, que se o grupo atualmente na oposição quiser ganhar o executivo são-joanense, Elisa e você não pode se dividir, né? Seria mais ou menos aí o que fazer o que Daniel Silveira e Clarissa fizeram com com Siciliano e Molon, que acabou dando eleição ao Romário, ao Senado.
se esse entendimento permanece e como é que está o seu contato político com o Elísio. E a terceira, em relação a Campos, a gente falou aqui, entrevistou aqui Nildo Cardoso, vereador que era da oposição, foi para a base, negociou separado com a Ábido. Rodrigo já perguntou em relação a Ábido, da relação com o Brazão na SEAB, né? E Nildo falou que julga Vladimir favorito para a reeleição e talvez até em turno único, como a mãe dele ganhou em 2012. Você concorda com isso? Como é que você projeta? Então são 3 perguntas, 2 relativas a Fernando da Barra e uma relativa a Campos. A minha relação, no dia da posse, né? E aí a gente vai aqui trazer um fato. No dia da posse dos deputados, pela ordem alfabética, eu fiquei ao lado da deputada Carla Machado, né? Bruno Dauaire, né? O B, e depois vinha a deputada Carla. Né? E na ida para... Só pergunta. Betinho ficou com ciúme? Não, rapaz, não. Ficou não. Ele estava até presente lá, né? Meu pai, coitado, tá precisando botar um óculos. Porque o óculos dele, o óculos que ele usa, de vez em quando só tá com uma armação, só uma lente. Né? Então meu pai, ele não viu a deputada, né? Meu pai não viu a deputada. Eu que relatei para ele todo esse episódio que é óbvio, né? Nós somos hoje parlamentares, nós somos colegas deputados, né, Luiz? E o respeito, obviamente, tem que ter embora tenhamos qualquer divergência ideológica ou qualquer divergência política que a gente tenha, o respeito dentro do parlamento é uma questão muito importante para que as coisas andem bem. Mas nesse trajeto, para que a gente pudesse sentar, e eu sempre fiz questão de cumprimentar a ex-prefeita, né, que na época era prefeita, Carla Machado, em todos os eventos que nós nos encontrávamos, né? Mas nesse trajeto, Aloysio, a gente brincou, né? Eu brinquei com a prefeita, falou: olha, Bruno, você está do meu lado. Aí eu falei: é o destino, prefeita. É o destino, não tem jeito. A gente brincou numa relação de muito respeito, obviamente. Como eu já estou ali há muito tempo, e ela estava chegando naquele momento, eu sei que toda chegada ela é de muita análise e reflexão. E ao lado a gente conversamos bastante. Eu acho que qualquer disputa em relação ao município, ela fica para trás quando a gente entra numa mesma casa para discutir projetos e políticas públicas. E eu acabei fazendo uma promessa para a prefeita, que eu vou pedir hoje para deixar lá no gabinete dela. Eu ofereci um café para ela, porque a gente já estava muito tempo sentado ali e eu já estou ali um tempo e os funcionários também muito antigos me viram muito pequeno desde a época do meu avô, então eu tenho uma relação muito próxima com os funcionários, que são funcionários antigos da própria LERJ. E aí eu perguntei: deputada, a senhora quer um cafezinho? Aí ela falou assim: não, Bruno, se eu tomar um café vai me dar vontade de fumar. Eu não quero sair daqui para fumar. E eu fiquei de entregar um cigarro eletrônico para ela. Sabe? Porque dentro da própria LERJ, Luizinho, hoje não pode mais fumar nos gabinetes. E o cigarro eletrônico, ele permite isso. Mas foi uma brincadeira ali na hora. A gente, quando se encontra, tem um tratamento muito respeitoso. Inclusive, já convidei a própria deputada para poder visitar a secretaria, para poder a gente discutir projetos.
como eu disse, a gente deixa as eleições, as disputas, para o momento certo. Para o momento certo. A outra pergunta é relacionada ao favoritismo do Vladimir, né? Sim, eu perguntei na segunda da Barra a relação com o Elísio. Eu tenho uma relação muito boa com o Elísio. Tenho recebido vereadores de São João da Barra na própria secretaria, porque, como eu estou ainda nessa fase muito burocrática, né, muito de tirar do papel a própria secretaria, eu não tenho conseguido ir para o interior para conversar, falar política, então eu tenho pedido para que as lideranças possam ir para a secretaria. Eu tenho recebido vereadores de São João da Barra. A gente tem conversado muito sobre esse momento importante de protagonismo dos políticos do interior. O Elísio ele tem uma ligação muito grande com o Rodrigo Bacelar, e a gente tem discutido a possibilidade, sim, de uma união lá na frente para discutir um novo projeto de governo para o município. Mas ainda, como eu disse, ainda de maneira muito embrionária, tentando entender todos os movimentos políticos que acontecem na cidade, mas sempre me colocando à disposição do município e da Câmara de Vereadores para que a secretaria possa ser esse objeto importante de execução de políticas públicas na área habitacional. Só para concluir esse raciocínio, antes de passar para Vladimir, você mantém o entendimento de que para ser vitoriosa, a oposição de São João da Barra não pode caminhar separada, mas tem que caminhar unida? Exatamente. Mantém esse entendimento. Eu acho que qualquer divisão na oposição, isso favorece quem está no governo. E a gente precisa, obviamente, se esse for o entendimento de todos, da união, para que a gente possa, inclusive, construir a quatro mãos um novo plano de governo para o município de São João da Barra. Eu já tenho rascunhado, já há algum tempo, conversado muito com meu pai a respeito do momento que o município vive, porque é um município que, aonde a gente bate e fala do município de São João da Barra, é um município que tem estrategicamente um protagonismo grande no Brasil. Eu estive na Firjan dando uma palestra semana passada e falei do município de São João da Barra, falei que era o meu domicílio eleitoral, e a gente já passou a discutir a questão da ferrovia, que hoje a questão da logística é um grande gargalo para o Porto do Açu e para o desenvolvimento das questões industriais do município de São João da Barra em relação ao Porto do Açu. Então, mas eu eu comungo, obviamente, da análise que a oposição ela precisa estar unida, até porque o município, o próprio governo de São João da Barra, ele se transformou numa máquina eleitoral muito potente, e para que a gente possa fazer esse rompimento, a oposição não pode se dividir. Em relação ao favoritismo do Vladimir, eleição, eu sempre costumo dizer que ela é muito circunstancial, ela é muito para o momento, A gente ainda está aí um pouco mais de 1 ano e meio para as eleições. O que o Vladimir construiu até hoje, durante esses 2 anos e pouquinho de mandato, foi uma construção muito importante para a cidade de Campos. Eu costumo dizer que o Vladimir, com o seu jeito humano e com o seu potencial de gestão, ele humanizou a sua gestão. Ele trouxe de novo o resgate da autoestima da cidade de Campos. Eu estava vendo aí alguns debates relacionados às interdições da 28 de março por conta do asfalto. E por mais que seja um incômodo para a população, antes a gente discutia falta de obras. Antes a gente discutia falta de investimentos. E hoje nós estamos discutindo interdição porque há um investimento
de mais de 90 milhões de reais de recapeamento nas ruas centrais da cidade de Campos. Isso, obviamente, trazido pelo governo do estado, mas numa articulação e num termo de cooperação entre o município e também por causa das forças políticas que hoje a cidade de Campos e região possui, né? Todos esses ingredientes contribuem muito. Se antes, eu vejo aí, né, de vez em quando, uma liderança ou outra me liga, diz que, poxa, eu tenho que abrir aqui a minha unidade de saúde, que já abriu lá, está chegando um bairro legal, né, tá chegando... Isso é importante, porque as pessoas estão vendo que a cidade de Campos, o governo Vladimir, ele tem investido ele tem investido na cidade, ele tem trazido investimento para a cidade, e muitas pessoas, às vezes, só olham ali a obra sendo feita, que já é de uma importância muito grande, né? Mas por trás dessa obra tem a própria geração, né? A própria geração de emprego e do movimento da economia, né? Que é muito importante para a cidade de Campos, que traz novamente uma vida ao comércio da cidade, e tudo isso está nessa engrenagem administrativa que o prefeito Vladimir tem tocado. Como eu disse, uma eleição ela é muito circunstancial. O Vladimir, ele hoje caminha, ao meu ver, para uma eleição muito mais tranquila do que foi a dele passada. Antes o Vladimir era uma aposta no executivo, hoje o Vladimir ele é realidade no executivo, né? É uma realidade no executivo. Com todo respeito às forças eleitorais que disputam aí, porventura, futuramente, um nome, mas o Vladimir, hoje, é o grande favorito para ganhar as eleições em 2024. Isso, obviamente, se ele for candidato, por conta do período eleitoral, da gente ainda não está no período de falar de candidatura, né? Mas por tudo que tem feito pela cidade, né? A cidade tem percebido isso, né? A minha votação, obviamente, pelo meu perfil também, mas a gente fez um rompimento, Aloysio, nessas eleições proporcionais para deputado estadual. Nós fomos mais votados em áreas, né, que anteriormente, né, o nosso grupo político não recebia tantos votos, né? E anteriormente que a gente disputava ali a terceira, a quarta colocação como as áreas centrais da cidade. Então, Vladimir... Você fala o aumento da votação na Pedra, né? O aumento da votação na Pedra. Isso Vocês da UAR eram bem votados, o Garotinho não. Exato, mas toda essa engrenagem de um governo bem avaliado, fazendo investimentos por toda a cidade, a popularidade do Vladimir e a nossa característica, né, a característica da minha família, por sempre ter tido voto na Pedra, isso fez com que a gente rompesse, né? E se você pegar na votação, você percebe que colégios eleitorais, que são nitidamente colégios eleitorais de pedra, né, nós saímos os mais votados nessas eleições. Então, a cidade de Campos ela passa por um rompimento nesse sentido de boa avaliação do próprio governo Vladimir, né, de boa avaliação pelo próprio governo Vladimir. E isso favorece muito a eleição de 2024. Mas, como eu disse, eleições são muito circunstanciais, né? Mas eu acredito que por essa batida, pelo perfil do próprio prefeito Vladimir, que é um prefeito tocador, é um prefeito que cobra, é um prefeito que quer celeridade, eu acredito que o Vladimir é o grande favorito, se assim for candidato a prefeito da cidade de Campos na sua reeleição, ganhando, inclusive, ao meu ver, hoje, no primeiro turno. O Bruno, Aloysio e Rodrigo, os amigos que nos acompanham, vou fazer um comentário, né, mesmo que não seja tão importante, é a minha opinião, mas só para a gente entender essa configuração dessa nova geração, Aloysio, que está aí no poder. A gente sempre exemplificou aqui como boa política da bancada do Nordeste, né?
que eles brigam para levar tudo para o Nordeste, depois que chega lá eles, né, vão brigar nas urnas. E está me parecendo aqui que com essa pacificação entre os garotinhos e Bacelar, naturalmente você tá junto também, como você falou agora aí, desse contato com a Carla Machado, está parecendo meio que um novo tempo para essa política. Tomara que se confirme, né, ao longo desses dias aí, desses mandatos. E, sobretudo, também é preciso... A Luiz falou aqui uma coisa muito interessante outro dia, que as pessoas, às vezes, ficam demonizando a política. E, de fato, a política é feita assim, com entendimento, com conversa, e que esses fanáticos, né, entendam como que é, de fato, feita a política. Mas vamos à pergunta. Depois você pode até comentar também, mas eu acho que a gente torce pelo desenvolvimento aqui da região. Tem uma pergunta aqui do Renato Gonçalves, meu caro Bruno, que ele diz aqui o seguinte, deputado, ele chama de deputado, que fica na confusão, né? Deputado e secretário, então, mal certo é secretário. Mas também não deixa de ser deputado. Sou presidente da Comissão da Assistência e Assistente Social de Acolhimento. Sobre a Lei 9.152/2020, de sua autoria, que institui, dentro de outras coisas, o aluguel social para os jovens egressos dos acolhimentos, a sua inclusão nos programas habitacionais, e esse benefício terá a sua implementação na sua gestão? Esse projeto de lei foi um projeto muito importante que a gente apresentou. É uma lei, era uma preocupação quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, né? Em relação aos abrigos, a esses jovens que, quando completam a idade limite, eles precisam sair dos abrigos e muitos desses sem saber o que vai fazer. Então, essa foi o nosso objetivo através desse projeto, né? Eu, dentro da minha secretaria, infelizmente, eu não cuido do aluguel social, né, do Estado. O aluguel social está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, né? Mas o nosso objetivo, obviamente, hoje nós temos no Estado cerca de 8.000 pessoas, famílias vivendo no aluguel social e, prioritariamente, né, dentro do nosso escopo de gestão, nós queremos cuidar dessas pessoas que estão no aluguel social para que a gente possa reduzir esse número, né, vinculado à nova moradia, à nova construção de unidades habitacionais. A gente diminui esse déficit, reduz o custo do Estado e, em contrapartida, a gente garante esta moradia. Então, está dentro do nosso objetivo, obviamente. É uma lei minha que, se a gente tiver possibilidade de cuidar dentro da habitação, nós vamos trabalhar em integração com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Mas, como eu disse, nós temos 8.000 pessoas, 8.000 famílias vivendo com aluguel social no Estado do Rio de Janeiro e, prioritariamente, a nossa política pública vai, sim, atingir essas pessoas que estão no aluguel social. Muito bem, Bruno. Então, vamos fazer o seguinte. São 8 horas e 25 minutos. A gente faz uma nova pausa aqui, mas mais curta ainda do que a anterior, e vira a chave para o nacional, assunto aí do próximo bloco. Ok, Bruno? Eu queria só, Cláudio, aproveitar esse bloco para poder... Porque o Bruno fez algumas observações em relação a São João da Barra. Boa. É importante fazer um retrospecto, porque a Carla Machado, por exemplo, na eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela chegou a dar uma declaração para a gente, né, para a imprensa que estava lá, falando sobre que o Rodrigo Bacelar não a representava naquele momento, até mesmo pela possibilidade de a gente, fazendo esse retrospecto, que ela credenciou ao Rodrigo, chancelou ao Rodrigo, a perda da presidência na Câmara Municipal. Numa articulação do Rodrigo, ela disse que ela perdeu, ela falou isso em reuniões políticas, né?
Agora, falando sobre essa questão de São João da Barra, quando você anuncia inicialmente, a Folha até noticiou no dia 16 de fevereiro, a construção dessas 328 casas populares em São João da Barra, né? Você enviou um ofício para que a prefeitura se posicionasse. Foi assim, eu acho que a primeira grande ação sua relacionada com o interior, por mais que nessa informação que saiu da assessoria, você fale de investimentos aqui em outras casas da região. Não sei se por acaso, mas uma coincidência, a prefeita de São João da Barra, a Carla Capucci, logo depois disso, anunciou, então, a construção de 50 casas para atender a moradores lá do Pontal, que você citou aí em 2011, quando a prefeita Carla, era ainda a prefeita Carla Machado, ela teve lá, anunciou essa construção de casas e desde então, desde o final de 2021, esse projeto não andava. Depois que você fez esse anúncio, então, dessas casas, a Prefeitura de São João da Barra informou, então, a respeito da desapropriação de uma área para a construção dessas 50 casas e fala, né, que hoje São João da Barra o grande problema na construção de conjuntos habitacionais é a questão de desapropriação de áreas, porque essas áreas muitas vezes não têm, né, documentação correta. Dentro desse ofício que você mandou, para que isso não se torne uma questão política, como você mesmo falou, o objetivo nesse momento não é esse, como é que foi? Houve um retorno da prefeitura em relação a esse ofício? Porque o que me parece é que, infelizmente, já está virando aí, sim, uma disputa política, né? E visto, claro, que a gente tem aí já no próximo ano uma eleição. Ou seja, você anuncia as casas, a Prefeitura de São João da Barra reage de forma separada, anunciando a construção de casas por parte do município e colocando como dificuldade, às vezes, a construção de casas, a questão de regularização de terras. Como que você vê isso? Bom, então o meu ofício ele teve um duplo efeito positivo, né? Se de fato o meu ofício foi que estimulou a atual prefeita a construir mais unidades habitacionais no município de São João da Barra, meu ofício de maneira transversa acabou favorecendo a população. Mas, na verdade, ainda não obtive resposta, né? Talvez até por questões burocráticas mesmo das exigências que precisam ser cumpridas, né? Mas eu não quero, e deixar aqui de maneira muito clara, entrar nessa disputa agora em relação às eleições de 2024, né? Eu acho que o gestor ele tem que ter a maturidade de saber a hora certa das disputas eleitorais. Quando eu quero construir 300 e quase 350 casas populares, é porque nós identificamos um déficit habitacional, seja na qualidade da moradia, seja no pagamento do aluguel das pessoas do município de São João da Barra, né? O que eu quero é levar essa política pública, né, para a cidade de São João da Barra, independente de qualquer processo eleitoral em 2024. E eu, como eu disse aqui, eu gostaria que não só o São João da Barra, mas os outros gestores que, porventura, nós, tivemos algum tipo de enfrentamento com os grupos políticos em 2024, tivesse a maturidade de entender que as disputas eleitorais elas devem ficar para o momento certo e que agora a gente precisa se unir e a gente não precisa concordar em tudo, né? A gente pode ser divergente nas ideologias e na maneira de fazer política, mas o nosso objetivo principal é cuidar da população. E quando eu faço essa exigência, eu faço de maneira muito respeitosa, porque sem a cooperação do município, Rodrigo, eu não consigo construir essas unidades habitacionais. E a gente não vê construção de unidade habitacional em São João da Barra há muitos e muitos anos. Então, eu fico feliz, se for por isso, né, do meu ofício ter gerado esse impulsionamento por parte da prefeitura para que possa construir novas unidades habitacionais. Mas, além dessas 50, se forem construídas, eu quero levar mais unidade habitacional para São João da Barra. Eu quero levar políticas públicas habitacionais de reforma, de melhora da qualidade das habitações no município de São João da Barra.
em todo o estado, sem qualquer tipo de guerra, sem qualquer tipo de troféu. Eu quero levar porque considero, né, como gestor, e a minha equipe considera que há déficit habitacional e que a gente precisa cuidar desse déficit habitacional, seja na questão de não terem moradia, como na questão da melhoria da qualidade das moradias no município de São João da Barra. Muito bem. Então, 8h31, a gente faz essa pausa rápida. Tem várias perguntas aqui, tanto no streaming, no Face, para a gente voltar a conversar. Só o tempo aí de tomar um café. Você que está nos acompanhando, continue ligado aí. É curto, é rápido. A gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. A Unimed Campos está